Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o XPLG, o XPlog, fundo da XP de logística. Mas antes, pessoal, só para dar uma pincelada, ninguém viu vocês falando, mas lá no grupo do WhatsApp acabou surgindo. E como eu não sei se eu já falei sobre o fundo da XP aqui, então o XPML eu nem gravei ainda para falar a verdade. Teve essa questão aí da XP, né, da questão de pirâmide, puta, falácia, besteira, tanto é que não teve nem repercussão nenhuma, mas o que eu quero trazer de importante aqui, pessoal, é o seguinte: por mais que possa ter problemas a XP, se ela tiver problemas, sempre tomem cuidado, pessoal, porque é o seguinte, independentemente do fundo que você tem imobiliário, não somente fundo da XP, mas qualquer outro fundo, porque eu vi algumas pessoas querendo sair da corretora XP por causa disso. Pessoal, tenham isso em mente. A corretora é apenas um agente custodiante. Os seus ativos, eles estão registrados no seu CPF e na CBLC, não está lá na XP. Não fica guardado lá na XP. Se a XP quebra, os seus ativos estão no seu CPF, basta você mudar de corretora. Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, não tem problema nenhum. E sem contar que o que tem nessa análise aí foi muito mal feito. Até se vocês não sigam a Luciana Seabra, que ela era da Speech, depois ela saiu e fez a sua própria casa de fundo, né, de análise de fundo independente, gosto muito dela. Ela fez um Reels que ela explica no detalhe, mostrando que não teria como ser pirâmide financeira pelo conceito da própria pirâmide, que a pirâmide depende que entre em nova entrante para poder pagar o de cima. Na hora que para de entrar, ela desaba. Sendo que os fundos que eles citam lá tem um cotista só. Então não teria como ter problema. Claro que COI, a gente sabe que o COI tem as suas questões, mas nada de legal, então sem problema nenhum. Então vamos falar o que interessa. XPLG, relatório agora de fevereiro. Então vamos lá, pessoal, relatório de fevereiro, fundo pagando 82 centavos, e vocês viram lá no último vídeo que o fundo ele garantiu esse resultado, esse dividendo aí nos 45 minutos do segundo tempo, e vai garantir ele por um longo tempo agora, por causa da estrutura de pagamento, que foi a questão lá da venda do ativo lá de Santo Agostinho, que é do Neologistic, fundo imobiliário, da BL lá de 110 mil. E aí eu até expliquei o mês passado, pessoal, se você não entendeu o racional dessa venda, o porquê que o fundo ele vai ter esse ganho de capital de 3,87, sendo que no primeiro semestre agora que veio a entrada, seria um ganho de capital grande, acho que de 1 e alguma coisa, e o restante dividido por 30 meses, o que daria um incremento de 4 centavos. Aí só vocês lembrarem lá da planilha que o fundo ganha de capital e o que ele perde de receita é a mesma coisa, são 6 centavos. Porém, esses 4 centavos a mais é o principal sendo investido em renda fixa ou num ativo. A única diferença, que foi o que eu vi agora, que foi essa questão aqui, que foi aprovado dentro do Nelo 11, que é o fundo desse Neologística, que ele só tem o próprio XPLG como cotista, acho que mais um, são 2 cotistas agora, não me engano, que o que eles aprovaram? A retenção da distribuição dos 95%. Então, pessoal, aqui é um ponto fundamental de conhecimento técnico para vocês. O fundo imobiliário, ele, pela lei de fundos imobiliários, ele é obrigado a distribuir até 95%, 95% do lucro durante o semestre. Ele não pode distribuir menos que isso. Então, ele tem que distribuir 95% do PL, desde que a Assembleia, os cotistas, votem por algo diferente. Então, isso é muito importante, porque eu já comentei isso no vídeo de alavancagem com vocês. Por quê? Uma das soluções para o fundo não pagar, para pagar alavancagem, caso ele não consiga emitir, caso ele não consiga fazer um CRI, caso ele não consiga vender o ativo, é chegar e chamar os cotistas. Olha só, eu vou ficar 6 meses sem pagar dividendo, ou vou ficar 1 ano sem pagar dividendo, mesmo tendo lucro. Só que vocês precisam me autorizar. E aí, se os cotistas autorizam, o fundo ele não é obrigado a cumprir essa regra dos 95%. Então isso é muito importante para vocês só tirarem essa questão, que isso não é imutável, desde que os cotistas aprovem. E o que os cotistas do Nelo 11, né, do Neologística, eles aprovaram? A não distribuição dos 95%. O que isso significa na prática? Significa na prática, primeiro, o fundo não vai precisar distribuir aquele primeiro pagamento que ele recebeu agora nesse semestre, a entrada do pagamento, que daria provavelmente
um bônus de um rendimento extraordinário do meio do ano, ele não vai precisar ter isso, porém ele garante o pagamento de 82 centavos por mais tempo. Então, a partir do momento que o fundo não vai precisar pagar esse montante agora no primeiro semestre, ele pode manter o pagamento mais longe, o que pode manter a cotação mais alta e, por outro lado, desculpa, o rendimento mais alto e, quem sabe, aumentar a cotação, o fundo chegar no patrimonial, fazer uma emissão, aumentar o tamanho. Tanto é, pessoal, que aqui a gente era para ver em lucros imobiliários aqui, o reconhecimento dos lucros imobiliários aqui no fluxo, de pelo menos umas 10 vezes acima disso aqui. E aqui veio só 3 milhões, exatamente porque foi o que eles decidiram. Tanto é que o fundo ainda teve um resultado menor do que ele pagou. Então, é só para vocês entenderem. Fala, pô, Eric, no vídeo passado você falou que ele ia pagar em e eu não sabia disso, eu não tinha como saber, fiquei sabendo nesse relatório aqui. Então, de fato, o XPLG, junto com o Nelo 11, foi decidido que o fundo não vai fazer o pagamento dos 95% obrigatórios, porque os cotistas, no caso, o próprio XPLG cotista, né, decidiu por isso. Então, é só para vocês terem isso em mente, tá? Não é necessário. E aí, pessoal, aqui é só um ponto que para vocês entenderem, inclusive, essas estruturas que os fundos montam para comprar ativos para si, sendo que eles usam um outro fundo imobiliário para esse tipo de estrutura, sendo que eles são os cotistas majoritários. Primeiro, você acaba que nesse fundo, isso eu falei para vocês no vídeo do Gary, o TRXF faz isso, grande parte dos fundos fazem isso. Acaba que você perde um pouco da transparência, porque você não tem acesso às informações desse outro fundo. E aí, você não tendo acesso às informações, inclusive o fundo pode até se alavancar com esse outro fundo sem ser o próprio. Então tem que tomar muito, não tomar cuidado, mas tem que ficar muito esperto com esse tipo de coisa, porque às vezes as coisas não são tão claras quanto parece. Nesse caso aqui, eles explicaram, até porque você, cotista, esperava que viesse um lucro imobiliário grande agora, mas não veio. O fundo já está explicado aqui. E aí que tá, ele vai manter os 82 centavos aí por um longo tempo, né? Porque tem os 30 meses aí de recebimento desse monte de dividendo aí que o fundo vai receber. Então, dividendo garantido, não se preocupem mais com a distribuição abaixo dos 82, porque agora o fundo tem dinheiro para isso. E agora esperar o fundo voltar a crescer, ter E aqui até o preço, né, dele, se a gente for ver hoje, o XPLG, ele tá... XPLG, ele tá num preço, inclusive ele deu uma valorizada aí, se a gente for ver, né, ele deu uma valorizada, embora ainda esteja num preço até que interessante, que até talvez compense o risco XP, mas se for ver, ele tá quase pagando 0,9% ao mês no fundo de logística, então, e na qualidade do portfólio que ele tem. A única pena é o próprio relatório, que não é um relatório tão visto, né? Ah, só tem uma novidade aqui, uma novidade que não é ruim, que teve a devolução de 1.800 metros lá no SBP, então a vacância do fundo aumentou um pouquinho, foi para 3,7, o que é muito baixa ainda, né? Muito baixa. Cadê a vacância dele? 3,7, subiu de 3,5 para 3,7, pouca coisa. A gente tem, deixa eu ver, acho que mais nada. Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Acho que a única diferença mesmo do vídeo do mês passado foi essa questão da aprovação aí do Nelo 11, né, para não ter o pagamento dos 95%. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.